Hoje, e brevemente, quero apresentar nosso colega Emmanuel, está ali. Ele está bom, né, Emmanuel? Ele é bem-vindo, viu? Já vai começar um trabalho aqui na casa dele. Pode adiantar para a gente, né, Emmanuel? Trabalho pessoal. Massagem terapêutica. Então a gente está montando já a sala ali atrás. Nós já temos já a acupuntura, a aerocultura. Já fazemos ela aqui. Vamos ter a massagem com pedras quentes. Massagem com argila. Aí você fala assim, o que tem a ver isso com o espiritismo? Tem tudo lá. É energia. De onde vem a energia, gente? Vem dos minerais, da água, das matas, do ar. Vem as energias. É por isso que nós temos que sair para pegar um pouquinho do sol. Porque o sol também emana energia. Quando a pessoa está depressiva, qual é a tendência dela? Ficar onde? No claro ou no escuro? E a tendência é o que mais? Enfraquecer. Cada vez mais ficar. Porque ela vai perder a energia Kundalini, a energia do fogo serpentino da terra, a energia do sol, onde os espíritos superiores se encontram e emanam para nós, a energia das águas, que ela não vai tomar banho, não vai tomar banho, a energia do contato com as árvores, com o jardim, que ela não vai querer sair. Então isso tudo faz com que a gente tenha isso aí. E mais, os espíritos obsessores, eles nos acompanham e nos atacam basicamente à noite. E é tanto que a gente faz o quê? O depressivo fica no quarto escuro. E aí ele fica constantemente com a gente ali. Se acender a luz, ele fica ali louco. Se você ler o Evangelho e acender a luz, fica louco. Se você acender a luz física, ele também não vai gostar. E a pessoa que está depressiva também não vai gostar da luz assim. Entendeu? Porque vai ter dificuldade para ele. Hoje, nós vamos falar um pouquinho, nesse bate-papo aqui, da lembrança de experiências corpóreas passadas. Existem vidas passadas? O Espiritismo nos diz que, da questão da pluralidade da existência, nós vivemos uma vida só e eterna. Só temos uma vida eterna. Agora, essa vida eterna, ela precisa ser trabalhada, evoluída. Seria até ruim se Deus colocasse a gente já na condição angélica, lá na sétima esfera, onde Jesus está. Não é que chegar lá não entender nada. Então temos que passar por essa experiência em mundos primitivos, prova, expiação, regeneração, para chegar ao mundo angelical. É natural isso, a evolução do ser. E para nós estarmos agora como hominal, nós somos primeiros minerais. Todos nós passamos pelo reino mineral. Quiçá fomos pedra, como areia, o que seja. Mas passamos pelo reino mineral. De lá adquirimos a atração, a força. Mergulhando no reino vegetal. Fomos plantas, fomos qualquer coisa ligada ao reino vegetal. Para adquirir a sensibilidade. Sair do reino vegetal, fomos para o reino animal. Fomos animais. Para adquirir o quê? O instinto. Essa formação desses três reinos nos deu a condição para irmos para o reino nominal, o qual nós estamos agora, no reino nominal, aonde a razão está bem forte em nós. Já adquirimos um pouco da inteligência do reino animal, e com a razão no reino nominal e a inteligência, nós vamos agora alçar voo. Ou seja, para evoluirmos, segundo a Emmanuel, temos que ter duas asas. Uma asa seria o que, pessoal? A inteligência, e a outra asa? A moral. Sem uma asa só a gente não voaria, tem que ter as duas asas. Então, o que as pessoas falam sempre? Lembrança de vidas corpóreas passadas. A pessoa fala assim, lembrança de vida passada. Acha que tem várias vidas. Não é várias vidas, é uma vida uma só. Agora, as experiências corpóreas são várias. Em média, para nós chegarmos para pelo menos a quarta esfera, a gente tem que ter pelo menos aí umas 30 e poucas reencarnações, segundo os Espíritos. Então, 30 e pouca reencarnação, 30 reencarnações, vamos ver que a gente viveu 70 anos cada uma. Quantos anos nós temos? Nós nos encontramos agora no umbral da camada leve. Nós estamos na terceira esfera. Tem um umbral médio e um umbral grosso. Nós estamos no umbral. Não pense você que desencarnar já vai cair numa situação melhor. Nós vamos sair do umbral para uma situação melhor. É essa a intenção nossa aqui.
Então, as vidas corpóreas que nós mergulhamos e saímos dela, elas são para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Para que nós entendamos quando chegamos em outra esfera. Em outra esfera. E no Evangelho de Jó, e também de João Evangelista, ele também fala isso. Quando Jesus esteve conosco, ele disse que Jesus foi arrebatado do sétimo céu. Ou seja, ele saiu da sétima camada. Nós aprendemos isso em química, que existe 7 camadas. K, L, M, O, P, Q, não é isso? Cada camada desse é uma quantidade de elementos. Nós aprendemos também sobre o átomo. Não é isso? O átomo sobre a atmosfera tem o quê? Os elétrons, no núcleo tem nêutrons e os prótons. E que duas moléculas formam um átomo. E que nós somos o quê, pessoal? Átomo. Todos nós somos átomo. Somos compostos de átomo. E somos o quê? Uma energia. Só que essa energia precisa ser trabalhada. Jesus, para vir da sétima esfera para a esfera nossa, a terceira esfera, ele teve que fazer um trabalho muito grande para baixar a vibração dele e se criar um corpo perispiritual para ele, para que ele faça o mergulho. Que é isso que a gente faz toda vez. A gente sai do corpo, entrando num corpo. Sai do corpo, entrando no outro corpo. E esse corpo, quem fabrica somos nós mesmos. Se tem defeito, se tem algo feio no seu corpo, foi você mesmo que fez. E aí vamos saber como é que é isso. E nós trazemos os traços de uma vida anterior nossa, corpórea. Nossa fisionomia é um pouco parecida com a outra passada. É um pouco parecida. Até na estatura. E muitas das vezes, nós reencarnamos, olha a reencarnação vindo aí. Nós reencarnamos no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, várias reencarnações. Às vezes, a priori, é nos dada a oportunidade, num planejamento, a gente reencarnar em outra família para adquirir hábitos, maneiras, virtudes e trazer para a nossa família. Porque existe a família material e a família espiritual. Dentro da sua família, como Jesus falou, não tiver 5, 3 são simpáticos, 2 são antipáticos. Ainda existem os nossos obsessores, que a gente fala no treino espírita, né? Seria obsessores, seria irmãos nossos, enganados por um fato, por uma situação qualquer. E os que cobram da gente é mais relacionamento, fé, dinheiro, e relacionamentos nossos e vidas corpóreas. Então, lembramos de vidas passadas, eu vou dar um depoimento meu. Eu mesmo tinha um sonho, que a gente vai ver que a gente faz esse mergulho. Eu apresentava numa casa branca enorme, numa fazenda colonial, e eu acordava assustado com a mulher vindo como fosse um punhal na mão, com um crucifixo na mão. E eu perguntando uma vez, perguntei para o Espírito, e ele me disse, meu irmão Pedro, esse sonho seu aí, você vai no seu arquivo, no corpo perispiritual, e pega essa vivência corpórea sua e vive ela. Que a gente chama de personismo na mediunidade. Às vezes o médico tem o personismo, ele fala isso na mediunidade. Ou às vezes ele num sono vai lá e busca e vive aquela história que está armazenada no enxerto dele. Vamos colocar enxerto aí, fosse o computador, a memória. Então, nosso perispírito, que é parecido com esse corpo físico, ele tem todas as características das vidas corpóreas que nós tivemos. Está nele. A diferença dele para esse corpo físico, duas coisas. Uma, questão física, né? A gente tem língua e dente aqui, eu tenho próstata. A mulher tem ovário e útero. No corpo perispiritual dela não tem ovário e útero. No corpo perispiritual meu, masculino, teoricamente, nas minhas condições masculinas, não tem o que, pessoal? A próstata. Mas o perispírito não tem sexo. Nós não temos sexo espiritualmente. Mas nós conservamos a condição que estamos hoje, masculino ou feminino. Vamos sair desse corpo físico, eu vou sair com minhas tendências masculinas. A feminina sai também, mas não quer dizer que ela vai chegar lá, se ela quiser pegar uma forma de um corpo dela em outra existência 100 anos atrás, ela pode pegar isso, porque está na memória do corpo espiritual. E o corpo espiritual, ele tem 8 propriedades distintas, claras. Primeira propriedade do corpo espiritual, ele tem cheiro. Às vezes, você como médium, chega um espírito do seu lado, vamos supor que ele seja um suicida. Se ele chega do teu lado, você começa a sentir um odor. Porque o suicida, ele não larga o corpo quando ele desencarna, ele fica preso ao corpo.
é enterrado junto ao corpo. Ele vê o corpo apodrecendo, ele se bater no corpo. E aí, quando ele vai se deslocando desse corpo, vai tendo a misericórdia divina, ele vai se arrepender, ele vai sair de lá, e se aproximar da gente, que somos familiar, o que for, se você for um médico, você começa a sentir logo a presença dele. E uma das presenças, você pode sentir o quê? O odor do corpo dele, podre. Uma outra característica do corpo espiritual, tem cor. Vixe, esse espírito é negro, escuro, ou esse espírito tem luz. Tem cor o perispírito. Uma outra propriedade, ele é tangível, ele cresce. Às vezes você entra na casa da pessoa e fala, meu Deus, que dor de cabeça é essa? Essa casa tem uma energia pesada. Por que você fala isso? Porque o seu corpo espiritual é tangível, você capta a energia da casa. O seu corpo espiritual também ele é plástico, tem plasticidade, ou seja, ele tem moldagem. É por isso que você vai há 100 anos atrás e fica uma moldagem masculina. Ou eu posso pegar lá 200 anos atrás que eu fui feminino e ficar com traço feminino. Mas para o espírito isso não é interessante, ele fica com quais condições, pessoal? Atual, aonde tem muita gente que o conhece agora nesse momento. Esse traço atual. Não quer dizer que o espírito, quando nós desencarnamos agora, e ficamos parecidos com o que nós estamos. Imagine quando Jesus desencarnou, e foi apregoado na cruz. Quando ele apareceu para as Marias, eles olharam, ficaram admirados e perguntaram se era o mestre. Quando você perguntou ao discípulo, também não sabia que era Jesus. E ele teve que mostrar o quê? De chagas. Porque o corpo espiritual de Jesus era o quê? Nem mal existia o corpo espiritual. Foi trabalhado para ele vir para cá. No nosso caso, o nosso corpo espiritual ainda tem peso. E é gramas, viu gente? Nós pesamos gramas no perispírito, são gramas. Nós estamos preocupados com o corpo físico aqui, para malhar, para um corpito bonito. Mas ninguém está preocupado com o corpo espiritual. Que é com ele que se vai adentrar o mundo espiritual. E já tem pesquisa que para um espírito muito ignorante, atrasadíssimo, que está no umbral grosso, ele pesa mais ou menos 20 gramas. E ele não consegue volitar. Ele não consegue volitar. Ele não consegue transportar pela mente. Ele anda como nós estamos andando com esse corpo pesado. Ele não tem ainda o domínio. Então, quando eu tive esse sonho, vários sonhos desse tipo, e aí o Espírito falou que era um arquivo meu, que realmente eu estava recordando de quê? Uma vida corpórea minha. Tem os sinais de vidas corpóreas passadas? Podemos saber de vidas corpóreas passadas? Que justificativa e que feito para não saber de vida corpórea passada? Por que não quer deixar que a gente saiba disso? Vamos lá, gente. Aqui são as diversas reencarnações de Chico. Peguei esse encarte no jornal, no Correio Espírita, de junho de 2010. Aí Chico aqui, olha quantas. Ele foi quem? Na Síria, né? Em Roma, na Itália, 60 anos de Cristo. Foi um sacerdote aí, foi um faraó, foi não sei o quê, foi essa mulher, foi não sei o quê. Olha quantas coisas Chico foi. Aqui está só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reencarnações de Chico. 8. Comprovadas por ele. Aquele centurião que estava naquele momento que Jesus foi entregue pelos sacerdotes, quem prendeu Jesus foi o sacerdote, por conta de Judas Iscariote. E Judas Iscariote não tinha uma função como discípulo, ele era que coordenava a parte financeira do grupo. Tudo era dividido no grupo de Jesus e discípulos. E ele vendeu Jesus por 300 moedas. E prata nem de ouro não era. Depois se arrependeu e ele se suicidou. Mas quem prendeu Jesus foi quem? O sacerdote. Aquele que Jesus falava com os irmãos cegos, aleijados, se curavam pela fé deles, e dizia, vá lá e diga para o sacerdote. Eles ficaram porque da vida. Jesus era um pouco político, né? Um pouco político. Porque ele mexia em massas. Ele mexia nas massas. Mas de uma forma mais amorosa em si, né? Porque ele trazia a comprovação. Essa moça aqui diz que lembra de 10 vidas passadas dela. Está no YouTube. Não vou passar aqui para não perder tempo. Vamos mudar um pouquinho. E ela relata aí no YouTube as vidas dela de informação. Isso aqui é Ian Angedon, do Dr. Jim Duque, nos Estados Unidos. Esse cara aqui é um pesquisador, isso aqui é a ciência. A ciência comprova que esse menino foi o próprio avô dele. Nasceu ali, na família dele, já foi o avô que desencarnou e ele veio. Está comprovado cientificamente isso aqui. Então, há a existência, há a reencarnação. Comprovado cientificamente. Tem os sinais de vida corpórea passada, pessoal.
tanto no corpo físico, como também no nosso corpo espiritual. Uma pessoa que reencarna, ela pode ter o lado intuitivo muito forte, é um sinal que a gente tem lembranças de uma vida corpórea passada, a parte da intuição. Uma outra parte é a empatia. Ou é uma pessoa assim, rapaz, eu conheço essa pessoa, eu lembro dela, não sei, mas eu tenho uma afeição muito grande por ela. É outro sinal. Um outro sinal, sempre há atração inexplicável por um lugar. Rapaz, eu fui no Egito, mas eu me identifiquei com o Egito. Eu me identifiquei com o Egito. Entendeu? Eu estive naquele lugar. Ou tem sonhos recorrentes, como eu tive, vários sonhos recorrentes no mesmo lugar, aparecendo lá, naquela Casa Branca, e aquela situação toda. Vamos preparar a nossa vontade. Sensação de déjà vu. O que é déjà vu? Já estive aqui. Ela sai aqui e vai para o Salvador. Rapaz, já tive essa mesma Chile. Você nunca teve em Salvador, mas já tive aqui. Eu tive essa... Na primeira vez que eu estive em Salvador, parecia que eu morava ali. Fobias e medos inexplicáveis. Lembranças de vidas do passado. Ainda tem mais, gente. O indivíduo está aqui reencarnado, ele não fuma e não bebe, mas chega a 30 anos de idade e começa a beber e fumar. Ali, ó, compulsoriamente, fumando e bebendo, do nada. Porque ele lembrou o quê? De uma existência corpórea dele, e naquela existência ele desencarnou por quê? Cigarro e bebida. Ter a sensação de que já conheço essa pessoa, já falei. Uma outra situação, pessoal, sinais. Nós trazemos sinais no corpo físico de vidas pretéritas. Eu mesmo tomei um tiro aqui no meio da testa, até hoje tem um sinal. Aqui, ó. Nada mal. Se vocês procurarem no seu corpo, tem sinais. Se foi violento sua desencarnação, tem um sinalzinho. Então as pessoas trazem mancha no rosto. Essa criança aqui, ó. A mãe fez o desenho só para imitar ela, para ficar bem. Mas, ó, já viu o jeito com sinais no corpo? São sinais, traumas de existência anterior. Aí são sinais físicos mesmo. Por quê, pessoal? Porque nós planejamos nosso corpo físico. E somos nós que construímos ele. Mas a pessoa que veio sabe por que ele construiu daquele jeito. Não construiu o meu direito. E pediu no planejamento dele para vir daquela forma. Quando a reencarnação ela é planejada. Quando a reencarnação é compulsória, aí o neguinho não constrói nada. É o que der. Joga lá, ele vem, faz do jeito que vem e cai pra cá. Ou seja, está ali o casal namorando ali, sem nenhuma responsabilidade nenhuma no carnaval, vamos lá. E aí a mulher engravida. Ele vem, ela pega um tambor de lixo, joga ali pro lado, não sei o que e tal, e está aí o espírito aqui de volta. Porque ele, desencarnado, sofre muito mais do que encarnado. Aí vem dessas condições aí. E nós estamos aqui, meu Deus do céu, que coisa horrível, como é que faz isso? Tal, não sei o que, tal. Não era para fazer. Como fazemos para lembrarmos da vida passada? Primeiro, por hipnose. O passe magnético, a gente pode fazer o passe magnético e hipnotizar e a pessoa regredir para o passado dela, pelo passe magnético. Assim como também pelo passe magnético, eu posso colocar uma pessoa no estado sonâmbulo. E ela começa a ver o mundo espiritual e começa a falar para mim que ele está numa maca. Eu quero. São técnicas. Assim como também você pode fazer com um psicólogo, regressão de memória. É aconselhável fazer isso, pessoal? Depende da sua necessidade. E muitos que vão, quando retornam, não conseguem mais ter uma vida comum. E tem casos que não é permitido, pela própria espiritualidade, não ser revelado. Pela espiritualidade, né? Ele chega a um certo ponto do Ele vai na hipnose, ele vai até certo ponto e depois não pode passar dali. A primeira regressão de memória foi em 2 de setembro de 1914. Foi feita aí por Augusto Albert Rocha. Né? Esse cara fez a primeira regressão de memória com essa pessoa aí. Podemos fazer a regressão de memória, pessoal, durante o sono. A gente se liberta, vai até o nosso perispírito, onde está armazenada as nossas histórias. E aí a gente pega uma história nossa e vivencia ela. Aí as pessoas dividem aí os sonhos em 3. Sonho reflexivo, sonho real e sonho espiritual. O que é sonho reflexivo? A maioria
de nós que estamos aqui encarnados, estamos no Netflix. Vamos dormir assistindo filme. Aquelas séries lá, os Vincas, aquela degolando a cabeça da pessoa lá. E vamos supor você uma vida corpórea naquele tempo. O que vai acontecer com o seu sonho? Você vai ter um sonho reflexivo. Vai viver aquela cena e mais. Ainda pode juntar uma experiência corpórea sua. Você vai no seu arquivo. Olha que confusão vai ser na sua cabeça. É por isso que nós temos que nos prepararmos para o sono reparador do corpo físico. Nada de TV, nada de som. Uma coisa muito mais light, uma música de meditação, seja ela ligada à natureza, aonde estado que for. E prece. Mas as pessoas, tem gente que dorme com a televisão ligada o tempo todo. Na minha família eu conheço uns dois que ficam lá, se desligar a televisão eles acordam. Eles estão indo naquilo ali que está passando na TV. Muitos deles estão dessa forma. Muitos acontecem assim. E tem gente que dorme com fone de ouvido com músicas sensuais. Vai para onde? Para esses lugares. Aí o sonho reflexivo. O sonho real e o sonho espiritual. O sonho reflexivo você e o sonho real. O reflexivo você vê, assiste esses filmes e você vê você naquilo ali. O sonho real e o espiritual, como que é o espiritual? Você vai no seu arquivo e vivencia aquilo ali como personismo. E o sonho real, você sente que é você ali. Você está num sonho, mas você sente que é você. Tudo está acontecendo ali, você está vivenciando. Ali é real. É uma experiência sua fora do corpo físico. Então nós podemos lembrar através do sonho. Uma outra é quando retornamos, quando o corpo morre. E mais, chegamos na colônia e não é permitido às vezes lembrarmos até 10 encarnações. Se eu não me engano, só até 10. Não pode ir muito atrás. As cabines só dá condição até 10, se eu não me engano. Acho que nosso lar tem lá um prédio que tem, você pode ver suas vidas pretéritas. Né? E, se eu não me engano, são 8 a 10. Por que não podemos voltar tanto, né? Porque a gente não vai aguentar ver a barbárie que a gente foi lá para trás. Né? E hoje a gente acusa as pessoas que fazem maldade. Né? Não sabemos nós que nós também fizemos a mesma coisa que ele ou até pior. Então por que julgar? Temos que parar um pouquinho para analisar antes de fazer qualquer comentário. Uma outra situação é através da mediunidade. Está aí André Luiz visitando a esposa dele, Elisinha. E ele, quando era menor, teve um caso com a doméstica que cuidava dele, uma mulher que cuidava dele lá e teve um caso com ela. E era a pessoa que teve uma vida corpórea anteriormente com ele. Só que ela veio sem condição financeira, mas caiu dentro do ambiente dele. Mas não pôde ficar com ele, porque ela era pobre e ele era rico. Ai, Pedro, então não casei porque não encontrei assim na minha existência anterior. Você já imaginou se você encontrasse todos das suas vidas pretéritas, da sua corpórea? Que dúvida você não ia ficar? Olha como Deus é tão sábio, né? Ele coloca as pessoas que viveu com a gente vida pretérita, mas nos dá outras possibilidades da gente escolher. A escolha é nossa. Nós temos nossa vida. Porque se ele colocasse a gente ficar com fulano e ciclano, a gente iria o quê? Boneco de fantoche de Deus. E as pessoas ainda falam, eu quero minha cara metade. Eu não me casei ainda porque o meu deve estar lá. Não está aqui. E se ele nascer agora, porque a gente pensa que as pessoas nascem, que as pessoas morrem. Ninguém nasce, ninguém morre. Nós mergulhamos no corpo e saímos do corpo. Nós não nascemos. Já fomos criados, ó, lá há quantos mil anos? Precisamos aprender um pouquinho mais. Mas as almas gêmeas existem? As almas gêmeas existem. Os simpáticos existem, pessoal? Existe. Existe. Mas não é quer dizer que é ele a parte sua. Não existe isso. Nem também existe que o homem deu uma costela para nascer a mulher. Não existe isso. Eva e Adão eram duas civilizações. Que vieram alguns do mundo de Capela, que é uma estrela chamada Capela, para a Terra. A gente pensa que Eva e Adão foi um homem e uma mulher. E depois apareceu uma cobra, depois uma maçã, depois nasceu desse fruto, desse casal, Caim e Abel. Caim matou Abel, depois veio o mesmo de filho, ninguém sabe o que veio aparecer. Essa é a história da Bíblia aí, é uma outra palestra. Mas tudo isso aí é simbólico.
bem como também a alma gêmea. Existe um espírito simpático a você, que tem a mesma vibração, a mesma frequência. Ou seja, nós encontramos com as pessoas hoje pela nossa vibração, pela nossa frequência. Existe aquele que nós planejamos junto para estar aqui e caminhar junto. E aí nos encontramos, fazemos laços, recebemos esse espírito simpático a nós e aqueles espíritos que nós machucamos também. Vem como filho e assim por diante. Vem para ficar junto com a gente. E de repente aquele casal, aquela pessoa que você escolheu, não era aquela que você planejou. Aí um certo tempo da sua vida corpórea, do nada, mancha tudo, aí você encontra outra pessoa. Não tem jeito, o planejamento, ele é sempre. Ah, Pedro, então existe destino? Que palavra destino é essa, não? Pode ter o mesmo significado destino e planejamento? Destino é uma coisa imposta, não é isso? Eu entendo dessa forma. Destino é uma coisa imposta. Mas planejamento é uma coisa programada, feita, realizada por você, por aquela pessoa. Então, essa coisa de destino eu não acredito, mas acredito nas coisas planejadas. Por Deus e por você. Você planeja e Deus assina embaixo. Vá, meu filho. Porque Ele dá o fardo de acordo com nossos ombros. Qual é o recurso que é feito para que nós não lembramos totalmente dessas vidas pretéritas? Temos, só para a gente aqui, os 7 chakras básicos, mas existem outros chakras. Esses chakras estão aqui, inclusive o numeral e o básico está aqui, ó. É neles que Deus coloca o recurso. Para que nós não saibamos quem fomos em vida pretéritas. Ele pega no chakra, aonde está o corpo perispiritual, está os chakras. Os chakras estão nele. Nesse corpo físico está o plexo. É como se fosse uma rosa e aqui o caule. O caule da rosa, o caule está ligado aonde? No corpo físico. E o chakra está onde? No corpo perispiritual. O chakra está lá. E é esse chakra que vai dar, ó, o corpo físico, o corpo perispiritual tem esse corpo aqui. Tem o duplo etérico e o corpo perispiritual. Aí vem o corpo astral e o corpo mental. Tá, o espírito aqui no corpo mental. Nesse chakra, Deus coloca uma tela aqui no meio dele. No meio dele. Ele coloca uma tela no meio dele. E aí você não consegue mergulhar e saber quem as suas vidas corpóreas. Mas os espíritos que estão no seu corpo físico, quando vê você pelo corpo perispiritual, ele não vê você pelo físico. Está diferente. É um pouquinho parecido na vida anterior, mas é diferente. Ele vai ver você pelo corpo perispiritual. Aí Deus coloca uma telinha no meio do chakra para você não conseguir lembrar totalmente quem você era. Para você ter lapso de memória de vidas pretéritas suas. E agora, essa telinha parece que Deus abriu mais ela ainda. As crianças cristais, que estão nascendo de 2010 para cá, já vêm com a percepção do mundo espiritual muito maior, mais avançada do que nós. Eu que sou da geração ouro amarela. O índico, de 1980 a 2010, esse aí, da áurea azul, também tem a vida espiritual muito aguçada. E eles têm uma dificuldade enorme de aceitar esse segundo físico. Enorme. Foram eles que riscam o corpo, são eles que furam o corpo. São eles que não aceitam não. E uma voz bem alta para eles, não aceitam. Eles ficam recluídos. E a tendência deles é o quê? Suicídio. O grande número de suicídios estão onde? Nos índicos, que vieram em 1980 até 2010. E nos cristais? Essas crianças cristais estão aí. Tem capacidade de suicídio, pessoal? Muito mais ainda, porque ele tem a 4ª percepção. O índico, ele escreve, ouve e assiste ao mesmo tempo. Você vê um jovem agora que está aqui, ó, escrevendo, televisão ligada e o fone de ouvido. Se você desligar qualquer coisa, ele reclama. E se você gritar com ele, pronto, já perdeu ele. Tem que saber como chegar nele. E quem recebeu eles? O ouro. O ouro nasceu de 1950 até 1980. Esse ouro, geração amarela, recebeu o índio. E quem recebeu o ouro? Quem nasceu em 1950 até 1900 atrás foi o branco, geração branca. Que tinha a responsabilidade muito forte. E ensinou para a amarela a responsabilidade. Passou para ele a responsabilidade. E ele aprendeu também disciplina, só que ele não passou para o índico. O índico veio sem disciplina e sem responsabilidade. Porque o amarelo
ele é uma galinha choque, ele não libera os filhos. Ele agarra. O filho chega a 30 anos, 40 anos, casado dentro de casa. Porque ele não soube preparar para receber o índigo. Assim como o índigo estão recebendo os cristais. E também não tem nenhuma preparação para isso. O que acontece com as crianças cristais? Elas agora assumem a questão de ser pai ou ser mãe. Você pega um menino de 8 anos, que é o mais velho, né? Criança cristal, 8, 7 anos, eles querem ser o quê? O pai da família, a mãe que mandar em todo mundo. Então, essa geração que está vindo para tornar o mundo regenerado, que é para onde a gente está mergulhando agora, a regeneração saindo de prova e expiação, nós não preparamos essa geração, mas Jesus sim. E nós viemos com os conhecimentos de vida eterna. Tanto que os estão nascendo agora com as mãozinhas, levantando, com os olhinhos abertos. Tem até casos na China, o cara está nascendo até com pouco tempo falando. Questão de meses já falando, né, com o bebê. Parece mentira, né? Por quê? É a única forma deles mergulhar e ajudar Jesus na transição. Esquecimento do passado é importante, gente? É, porque senão nós não estaríamos vivendo na mesma família. Jesus não falou, não tem 5, 3 são simpáticos, 2 são antipáticos? A nossa família, nossos inimigos. Aquele que a gente feriu ou feriu a gente. Já pensou se você recordasse quem é ele? Você ficaria como filho? Esse dia agora, de manhã, eu estava na viagem, eu trabalho aqui 40 km daqui, e o colega falou assim, rapaz, tem um senhor que matou o filho por causa de uma casa, não sei aonde aí. Falou aqui, qual delas, obrigado por causa de uma casa, né? O pai matou o filho. Isso é um absurdo, isso é no final dos tempos, não sei o que, nada. É final dos tempos? É, pessoal. Quem são esses dois? Pai e filho. Será que são amigos de outra existência protética? Estão ali propensos, porque são dois que vieram se reativar. Então, naquela família que a gente tem aquele irmão que a gente não gosta, o que tem que fazer? Orar para gostar dele. É a nossa oportunidade. Esse rapaz aqui, chamado Guilherme, é um estudante, com 13 anos ele saiu na Maria Braga. E o pessoal dizendo que ele era mano. Quando o Chico, em 1986, não foi 82, não foi? E Chico desencarnou, ele falava que Emmanuel ia reencarnar numa cidade do interior de São Paulo e ele vinha na condição de professor, ia ser professor, assim por diante. Nasce esse menino chamado Guilherme. Ele teve a primeira aparição em Ana Maria Braga. E agora ele já está com 21 anos. E mais, foi dito para ele que ele ia passar uma experiência na Índia. Ele nasceu casal pobre, os pais dele pobres, os pais são professores, hoje é professor. E ele foi convidado para ir para onde, pessoal? A Índia, com quase 15 anos de idade. Passou um tempo na Índia, já voltou, é professor, e ele nega veementemente que ele é Emmanuel. Você já pensou se esse cara dissesse que é Emmanuel, o que ia acontecer com a gente, espírita? Ele sai de casa mais? Nós temos um fanatismo muito grande. Muito grande. Se dissesse que aquela pedra de Jerusalém, tem a igreja lá que Jesus foi crucificado, se dissesse que tinha um pouquinho de sangue lá, ficava alguma coisa ali? Não ficava. O Rio Jordão estava poluído, o pessoal bota em frasquinho e vende a R$50 um pouquinho de água. Quem vai lá, só, aquele Rio Jordão, 50 conto. Opa! Onde Jesus se banhou. Onde João Batista fez o quê? O batismo de Jesus. Não é assim? Nós pagamos, a gente tem muito disso. Nós somos muito materialistas. Poucos de nós acreditamos no mundo espiritual. E precisamos acreditar no mundo espiritual. Precisamos urgentemente. Porque a qualquer momento, nós vamos sair definitivamente desse corpo. Largar ele. Porque toda noite nós saímos dele. Toda noite nós encontramos com as pessoas desencarnadas. Inclusive com as ações de guarda. E ele fala atentamente conosco. Deveria puxar o orelha da gente, deixar marcado. Para ele acordar de manhã e dizer, rapaz, olha, meu anjo de guarda, o que ele fez comigo? Não era assim? Como pode um aproveitar uma reencarnação se lembrando da vida passada, convivendo com aqueles aí? Não tem condição, né? Para a gente finalizar, toda vez que a pessoa tenta a conscientização íntima, o encontro com o seu eu profundo, a busca interior, as sensações predominantes das passagens físicas, perturba-se a decisão impedindo a experiência. Joana de Anjos fala do 100% na sua obra. E aí, uma frase plástica para todos nós: as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegra-se com o presente e encara o futuro sem medo. É pico. Gente, quantos de nós estamos ainda nessa ilusão de querer saber quem somos
em vidas corpóreas passadas. É uma ilusão. Vamos ver o passado com gratidão. Eu estava conversando com uma colega que é espírita, e aí o irmão disse para ela quem foi ela em Roma. Eu tive em Roma também, né? Na encarnação. E a gente conversando, eu sei quem é ela. E o Espírito disse, mostrou, a gente pegou o livro de história e estava ela lá. A estátua dela, tudo aquilo, quem foi ela. Lá em Roma. Ela parou, ficou trêmula, espírita. Ele disse, eu não fui essa pessoa. Eu não fui. Imagine você souber quem foi na literatura que estava escrito. Se você foi um desses bárbaros, você ia aceitar? Mas você quer ser o quê? Príncipe, rainha, né? Gente com muito dinheiro, né? Não é assim? Ninguém quer ser pobre, ninguém quer ser. Não quer ser um desses aí, bárbaro, né? Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e de lembrarmos, quando nós olharmos para aquele dentro da família que tem afeição tanta, às vezes é um neto, um primo, um sobrinho, mas tem uma afeição. Quem é ele? Quem é ele que está ali? Por que essa afeição? Bem como aquele que você não tem afeição nenhuma. Aí você tem que trabalhar. Vou ter que amar é este, porque esse já ama há muito tempo. Então, a reencarnação, a lembrança de vidas anteriores, é para a gente trabalhar nossa fobia, nossos medos, entendeu? Nesse sentido. Esqueça o passado, viva o presente e agradeça, gente, porque nós estamos numa condição primordial, principalmente dentro da doutrina espírita, que nos dá a oportunidade de entendermos melhor essa vida que é tão nossa. E lembre-se, as religiões não salvam ninguém. Paulo de Tarso fala isso. A doutrina espírita, ela é religião, ciência e filosofia. Se ela se vinculasse mais uma religião, a gente estava perdido também. É por isso que ela vem como doutrina. Tudo que está falando na filosofia, ela está comprovando na ciência. Então não temos que pensar que estamos errando. Não temos como dizer que aqui é o certo, ali é o errado. Mas nós estamos no momento certo. Cada um, em cada escola dessa. Estamos no momento certo. Aproveitemos o máximo disso. Porque está difícil vir para a Terra. E a Terra foi projetada para 12 bilhões de habitantes. E ela tem 3 vezes mais a população do mundo espiritual. Tem 36 bilhões de espíritos no mundo espiritual. Nós já estamos com 7 bilhões e quase 200 milhões de habitantes. Só falta 5 bilhões para completar ela aqui em termos de água, comida e espaço para viver. Olha a concorrência nossa. É difícil? Pior do que o Enem, né? Não é pior do que o Enem? Muito pior. Hoje, para fazer Enem, nós ficamos com dificuldade. Na minha época, a gente fazia faculdade, vestibular e cada faculdade. Mas hoje está difícil, que é nacional. Gente, para voltar para cá, não está fácil. Aproveitemos e saiamos todos nós desse engano, desse engodo ilusório de achar que as coisas são como nós estamos vendo, materialmente. Olhar para a pessoa e ver o corpo físico. Não veja isso. Veja a energia dela. O que ela transmite para você? Corpo físico envelhece. Envelhece, aprodece se você não dá o banho nele. Você pode ser, a minha mãe falou assim, meu filho está com 50 anos, então tem que ser um velhinho cheiroso. Eu cheguei de trabalho para cá. Toma um banho, meu filho. É um velhinho fedorento aí, toma um banho. Minha mãe tem que trabalhar o corpo físico, higienizar ele. Mas, gente, as pessoas que estão do nosso lado, essas